Chris Hemsworth, famoso por viver Thor, uma figura mitológica amplamente associada às antigas culturas germânicas e retratada como um herói de força imbatível, é amplamente reconhecido por seu papel como um guerreiro. No entanto, além das telinhas, o ator que personificou esse personagem de grande poder recebeu um alerta sério em um artigo intitulado Chris Hemsworth transformou sua vida após um aviso sobre sua saúde. A seguir, compartilho algumas passagens que cito. O famoso ator de Thor e Extração decidiu realizar uma série de exames genéticos para entender melhor o que seu futuro poderia revelar, a partir das informações presentes em seu próprio DNA. O que ele descobriu, conforme compartilha no programa, foi algo que ele temia profundamente. Ele possui 2 cópias do gene APOE4, uma herdada de sua mãe e outra de seu pai, um gene relacionado em pesquisas a um risco elevado de desenvolver Alzheimer. Chris Hemsworth recebeu um alerta sobre sua saúde. Desde então, começou a adotar medidas para controlar o risco, preservando tanto sua saúde física quanto mental, com o objetivo de adiar o possível desenvolvimento da doença o maior tempo possível. Vale destacar que, muitas vezes, grandes desafios se anunciam com sinais prévios. Uma tempestade se formando no horizonte, uma sirene tocando durante a noite, um aviso discreto para se preparar antes que seja tarde demais. A Bíblia também está repleta de alertas sobre tentações, falsos ensinamentos e os tempos finais. Esses avisos não têm a intenção de causar medo, mas de nos proteger. A questão é: você está atento a esses alertas ou só perceberá as consequências de ignorá-los quando não houver mais tempo? Pompeia, uma antiga cidade romana na Itália, abrigava cerca de 15.000 habitantes e estava situada sob a sombra de um gigante adormecido, o Monte Vesúvio. Alguns relatos históricos afirmam que os moradores de Pompeia não tinham consciência de que viviam ao lado de um vulcão ativo, enquanto outros acreditam que pensavam que o vulcão estava extinto. Antes da catastrófica erupção, surgiram sinais de alerta que foram ignorados pela população. A erupção aconteceu no dia 24 de agosto de 79 d.C., mas nas semanas anteriores, a região experimentou tremores de terra que se tornaram cada vez mais frequentes, sem que as pessoas prestassem atenção. Alguns sugerem que isso se deve ao fato de que os tremores não eram incomuns na área. Relatos indicam também que, conforme o dia da erupção se aproximava, o vulcão começou a emitir sons estranhos, e o mar ao redor da Baía de Nápoles se aquecia a ponto de ferver, criando bolhas. Além disso, animais, como ratos, começaram a abandonar a cidade em grandes quantidades, enquanto os poços e fontes de água, especialmente os próximos ao vulcão, secaram misteriosamente. Historicamente, acredita-se que esses eventos foram sinais de que algo devastador estava prestes a acontecer. Quando o Monte Vesúvio finalmente entrou em erupção, uma imensa coluna de gases e cinzas quentes se ergueu a mais de 9.000 metros de altura, obscurecendo o céu e cobrindo a paisagem. Um relato descreve que a erupção liberou uma quantidade de energia térmica equivalente a mais de 100.000 vezes a potência das bombas atômicas que destruíram Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, a cidade foi completamente soterrada sob uma espessa camada de cinzas e detritos, chegando a uma profundidade de quase 10 metros, resultando em uma tragédia de proporções inimagináveis, com a perda de incontáveis vidas. Por que estou compartilhando isso com você? O objetivo é enfatizar a importância de estarmos atentos aos sinais de alerta ao nosso redor. Se é fundamental considerar os avisos que a Bíblia nos dá, quanto mais devemos dar atenção aos sinais que indicam o estado de nossa alma. Agora, deixe-me compartilhar sobre o rei Salomão, amplamente considerado um dos homens mais sábios da história. O que podemos aprender com ele? Quais são as lições de Salomão? Ele era filho de Davi e Batseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério. Quando jovem, Salomão demonstrava amor por Deus, como é registrado na Bíblia, dizendo que Salomão amava ao Senhor, seguindo os caminhos de seu pai Davi, exceto pelos sacrifícios e ofertas nos altares. 1 Reis 3:3. Em uma noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse: Pede-me o que quiseres, e eu te darei.
Salomão não pediu riquezas ou domínio sobre terras, mas respondeu: dá-me sabedoria e entendimento para governar teu povo e distinguir entre o bem e o mal. Salomão pediu discernimento divino. O mais interessante é que Deus respondeu a Salomão de forma clara: concedi a você um coração sábio e discernente, de tal maneira que não houve ninguém como você antes, e não haverá ninguém semelhante a você depois. Salomão tinha a bênção divina sobre ele, refletida em uma sabedoria que o tornava único. Então, o que podemos aprender com ele, o homem mais sábio da terra? Quais são os conselhos, ensinamentos e advertências que ele compartilhou conosco no livro de Provérbios? Em Provérbios 6, 16, 19, na versão NVI, encontramos o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 são detestáveis para ele: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos malignos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. O interessante é que Deus respondeu a Salomão, dizendo: eu te dei um coração sábio e entendido, de forma que não houve ninguém como você antes, nem haverá depois de você. Salomão claramente tinha a mão de Deus sobre ele, pois possuía sabedoria extraordinária. Agora, o que podemos aprender com o homem mais sábio da terra? Quais conselhos, ensinamentos e advertências ele nos deu no livro de Provérbios? Em Provérbios 3, 7, 8 NVI, está escrito: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso trará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Vamos refletir sobre isso, sem seguir uma ordem específica. Deus não se agrada de um coração que se dedica a planos ruins, um coração que vive tramando, arquitetando e buscando fazer o mal. Mas, o que seriam esses planos malignos? Eles podem envolver a intenção de cometer um pecado, ou até mesmo tramar algo errado de maneira sorrateira, sem que os outros percebam. Isso pode incluir desejos de vingança, humilhação ou simplesmente querer o mal para alguém. Deus não deseja que nenhum de seus filhos tenha tais intenções em seus corações. Deus, em sua sabedoria, rejeita o orgulho. Ele não tolera aqueles que se acham superiores aos outros, desvalorizando-os. O orgulho faz com que as pessoas se vejam como melhores, sem reconhecer a dignidade do próximo. A Escritura é clara em afirmar que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede sua graça aos humildes. Um olhar altivo revela uma pessoa que coloca seus próprios desejos acima da vontade divina. É importante refletir sobre isso, pois foi o orgulho que levou Lúcifer à queda, e é uma atitude que Deus não aceita. Devemos, portanto, vigiar nossos corações, buscando sempre a humildade em lugar do orgulho. A Bíblia também nos ensina que Deus detesta a mentira e aqueles que espalham falsidades, inclusive meias-verdades. Jesus, em sua palavra, descreveu o diabo como o pai da mentira, e, por isso, quem mente está, de certa forma, agindo conforme o inimigo. A verdade é fundamental para a vida cristã. Além disso, Deus repudia aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos. Qualquer pessoa que crie divisões, que alimente o ódio, a fofoca ou propague rumores prejudiciais, está contra os desígnios de Deus. Ele não tolera isso em seu povo. Por fim, quero te alertar hoje. Escute os avisos dados. Devemos nos esforçar para refletir mais a imagem de Cristo a cada dia. Nos Evangelhos, vemos Jesus em sua humildade, sendo perseguido pelos líderes religiosos, mas no Apocalipse, ele aparece em todo o seu poder e glória. Agora, vamos refletir sobre a segunda vinda de Cristo. Será muito diferente da sua primeira vinda. Existe uma grande distinção entre como Cristo é retratado nos Evangelhos e como ele é revelado no livro de Apocalipse. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, ele nasceu humildemente em uma manjedoura, não em um palácio real. Mas, quando ele retornar, será em toda a sua glória. Apocalipse 19 descreve a sua volta, dizendo que ele virá montado em um cavalo branco, com olhos como fogo ardente, e com o título em sua vestimenta: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua primeira vinda, Jesus foi julgado pelas autoridades daquele tempo, mas na sua segunda vinda, ele será o juiz soberano de toda a injustiça e do pecado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.